continuarmos unidos, se nós continuarmos, vocês sairão vencedores dessa luta. Vocês sairão vencedores dessa luta. Esse era o Brasil da inflação. Esse era o Brasil do Cruzeiro. Quando você vinha para o supermercado fazer suas compras, a cada dia, a cada semana, todos os meses, os preços iam aumentando. Você ia comprar um pacote de maisena, um mês depois era 15% a mais. Agora não. Nós estamos vivendo o Brasil do cruzado. O Brasil em que a dona de casa, na maioria das vezes, vai fazer a compra com uma lista da Sunab, com uma lista do governo, que fixou os preços dos produtos, que congelou os preços. Vamos ver aqui nesse supermercado se isso realmente está acontecendo. Leite Ninho, que é um produto fundamental para a criança. Os preços estão congelados? Se a gente abrir essa lista, nós vamos ver Leite Ninho e Pó Ninho, 14 cruzados 75 centavos. A gente pega essa lata, 14 cruzados e 75 centavos. Quer dizer, o Leite Ninho está tabelado nesse supermercado, a maisena está tabelada e vários produtos que nós acabamos de conferir realmente estão tabelados. Olá, meados dos anos 80, sai o salário. Programa familiar de então. Fazer as compras do mês imediatamente, porque o mesmo macarrão de hoje poderia custar 3 vezes mais no dia seguinte. Eram tempos de inflação galopante. O trabalhador e a dona de casa tinham de fazer contorcionismo para garantir o emprego e o pão na mesa. Um plano econômico que aliviasse esse clima era tudo o que a população poderia desejar. E ela abraçou o Plano Cruzado como uma tábua de salvação. Acreditou e virou fiscal do Sarney. Foi um conto de fadas, sem final feliz. O Plano Cruzado, lançado há 27 anos, é o tema de hoje do Memória e Contexto. Os nossos convidados são o dirigente sindical Matusalém Covas Pontes e Walter Barelli, economista e professor da Unicamp. Na parte musical, um sambista de muita estrada e muito talento, o Jonas Coronado, acompanhado pelo cavaquinho de Ricardo Grilo. Olá, obrigada pela presença de vocês. E eu queria começar pelo seguinte, puxando pela memória. O que é que vocês estavam fazendo em fevereiro de 1986, né, quando foi lançado o Plano Cruzado? Matusalém, vou começar por você. Então, na época eu era recém-diretor do sindicato. Qual sindicato? Sindicato dos Plásticos, que hoje é Plástico Químico, que tem a unificação. Nós fizemos oposição e tomamos o sindicato em outubro de 85, né? E 3 meses antes do plano. 3 meses antes do Plano Cruzado. Né? Vai ser interessante aqui, porque eu vou falar um pouco das ações do movimento sindical. E o Barelli, na época, já era economista do Diese, então acho que ele vai desenvolver mais essa questão da economia. Quer dizer, do momento. quando foi lançado, você estava dentro de um sindicato. Dentro do sindicato. Fazia... Que sensação você teve quando viu o plano? Você falou, sou contra ou sou a favor? Na verdade, na época, nós ficamos assim, nos primeiros dias, meio impactados. Nós não sabíamos se era bom ou ruim, né? Depois é que foi estudando o plano e que nós descobrimos o que significava para os trabalhadores. Ai, nós vamos chegar lá. E você, Barelli? Olha, eu acho que é uma inconfidência. Eu estava em Brasília para uma reunião sindical, aí fui chamado no Ministério da Fazenda, porque 2 autores do Plano Cruzado eram
economistas da Unicamp, Sim. e queriam que eu desse uma olhada no que estava sendo feito. Que era O Dilson Funaro Não, o Dilson era o ministro da era o Fazenda. ministro da Fazenda. Era o Beluso Sim. e o Jean Manuel Cardoso de Mello. Os dois eram assessores do Dilson Funaro. Então mostraram, a gente opinou, era eu e o César Concone que estávamos lá, opinamos, olha, está interessante, vocês são muito corajosos, nunca houve no Brasil esse tipo de coisa, mas tem algumas coisas que podem ser melhoradas. E colocamos, eles levaram para adiante, e aí, no dia seguinte, quando nós voltamos para São Paulo, tinha já uma reunião sindical, gente a favor e muita gente contra o Plano Cruzado. Né? A primeira reação... Então, no que as pessoas se apegaram para ser contra, por exemplo, o pessoal do movimento sindical? Achavam que ia haver uma grande redução de salários. Tá? E era visível, assim, imediatamente? Não, os economistas, quando fazem planos, eles nunca sabem resolver o problema do salário. Então surge o chamado a média salarial, o salário médio daquele período. Que o salário não é o que você recebe, mas aquilo que você pode comprar com o seu salário. Então, como ele vai perdendo poder aquisitivo com a inflação, então quando você vai querer acabar com a inflação, com o congelamento, o salário seria pela média, enquanto os preços são do último dia. Pelo pico. Pelo pico. Então essa era a briga. De cara, assim. E isso a gente já tinha dito. Ih, meu Deus. E aí, vocês perceberam então, Matusalém? Então, vamos ter perdas salariais. Pensaram em fazer o que imediatamente? Então, depois de passar o impacto, nós começamos a estudar, né? Na época o Mercadante era assessor do nosso sindicato. E o nosso repórter aqui na matéria. E conforme a gente foi estudando o plano, nós descobrimos, por exemplo, que a categoria nossa teve uma perda de 21%. Né? Isso daí foi motivo do início de uma nova mobilização. Certo? Aí estourou tudo. Né? E greve atrás de greve logo depois, né? Isso. Agora, Barelli, o que você considera assim, mais importante? Congelamento de preços e salários são dois pontos importantes do Plano Cruzado? O congelamento de preços, excelente. Né? Salário é consequência. Né? O salário, o grande problema é saber como congelar salário. Porque sempre você vai parar o salário num valor que não é o último que você tinha ganho. Né? Então, e na época era o quê? Os trabalhadores eram... A média dos últimos 6 meses, na época. Então, de 6 em 6 meses mudava o salário. Mas o plano tinha coisas que vinham do movimento sindical. Quer dizer, o pessoal... Isso deu um nó na oposição, né? Porque tinha coisa que eles... Não, por exemplo, foi o primeiro plano que falou em escala móvel de salário, tinha gatilho salarial, se a inflação subisse... O que era o gatilho? Sempre que a inflação subisse 20%, os salários seriam aumentados. Então, era a promessa, se houver inflação, vocês não vão ficar com o salário parado. Né? Se for demorar muito, vocês vão ter reajuste a cada ano, mas se for em um mês subir 20%, vocês vão ter o reajuste. Sim. E a outra coisa que era uma promessa era a criação do seguro-desemprego, que era tudo propostas do movimento sindical. Você pegar as resoluções dos congressos, falava em necessidade de escala móvel de salário, de gatilho salarial, de seguro-desemprego. Isso, o primeiro plano e o único plano que falava dessas coisas foi o Plano Cruzado. Por isso ele criou esse problema. O Mercadante estava aí de propagandista do congelamento. Na primeira cena que foi, ele estava dizendo, os preços estão congelados. Então, é uma vantagem esse plano. E com toda a autoridade dele, ele estava dizendo isso na televisão. Pois é. Vamos ver mais um vídeo e a gente já volta para esse papo. Neste e em outros supermercados, em lojas, nos armazéns, aparentemente, no Brasil do Cruzado, o problema da inflação acabou.
Mas não é este o único problema que a dona de casa vai ter pela frente. Por exemplo, o leite ninho, que está tabelado, até ontem não havia nesse supermercado. Chegou uma pequena remessa e cada cooperante desse supermercado só pode comprar 2 latas pequenas, porque também não existem aqui latas grandes de leite ninho. Mas não é esse o único produto que está faltando, não. Por exemplo, aqui havia chocolate granulado. Este é o último pacote de supermercado e não vai chegar mais, pelo menos, o que nós recebemos essa informação. Nesta prateleira está faltando cevada, mate-leão, na outra detergente, faltou carne, faltou leite, vários produtos não estão chegando na casa da dona de casa. E principalmente os remédios estão faltando. Por que isso está acontecendo? Porque as grandes empresas, os grandes empresários, diante do congelamento dos preços, estão deixando de produzir alguns produtos, não estão entregando para os fornecedores para pressionar que os preços voltem a subir. A senhora tem sentido falta de algum produto? Tem sentido falta de sabão para lavar louça, né? Sabão moreninha, o álcool, leite. Tem vários produtos em falta. A gente pode deduzir, então, que o povo abraçou o plano, mas o empresariado, pelo jeito, não, né? Olha, tem uma coisa importante que é o seguinte: quando os preços caem, e mesmo com o salário caindo, e o plano cruzado, ele tinha uma correção que no primeiro reajuste pela média, você recebia 8% a mais. E quem ganhasse salário mínimo, que era outra coisa boa, tinha um reajuste maior, 15% acima da média do mensal do salário mínimo. Ou seja, era uma queda do valor salarial, mas continuava tendo poder aquisitivo. Os preços, como na época você gastava todo o seu salário rápido, porque eles iam subir, como eles estavam estáveis, as pessoas iam comprar o que podiam e, a partir daí, efetivamente, havia escassez. Mas também havia escassez pelo que diz a matéria. O boicote ao plano cruzado era não produzir ou não vender o produto que a população comprava. E a grande coisa era fiscalizar. Daí surgiram os chamados fiscais do Sarney. Né? Agora é hora de colocar música no nosso papo. E é com você, Jonas e Ricardo. Eu falei no começo que você tinha muita estrada e muito talento. E você é super jovem. Você tinha 2 anos quando apareceu esse plano que a gente está conversando aqui. Leite ninho ainda que ele mostrou. Você era do leite ninho na época do plano cruzado. Sim. Mas você tem uma história assim que passa por tudo quanto é grupo de pagode aqui de São Paulo, do Rio. A gente trabalhou bastante aqui em São Paulo, Rio, saiu para fora um pouquinho. Só que aí eu caí nessa estrada do samba porque eu sempre gostei mais do samba antigo. Por mais que antes eu tocava um pouco mais de samba novo, eu sempre gostei um pouco de samba antigo e por falta de espaço a gente tocava mais o samba novo. Porém, a partir do momento que eu caí para o samba antigo, eu sempre estudei bastante, Noel Rosa, João Nogueira. Mas você tocou com Então, a gente montou... Com Exalta? Tocamos com Catinguelê. A gente conhece o pessoal, inclusive eles são do Santo André, exatamente. E o pessoal da União de Amigos também, né? Mais que Amigos, que é nossos amigos ali também. Músicos todos se conhecem, né? Então a gente montou um projeto, eu conheci o Ricardo, montamos um projeto chamado Samba 5, onde a gente tocava todos os sambas antigos aí, de Noel Rosa, João Nogueira, como eu citei, Roberto Ribeiro, de 80 até 1920. E a gente começou a tocar todo domingo num bar, né? Chamado Bar Memorial. Estamos até hoje, já há 5 anos lá, tocando esse tipo de samba. Onde é que fica o Bar Memorial? É lá no Campo Belo, pertinho do aeroporto ali, Washington Luiz, para aqueles lados, aqui em São Paulo. E também, aí começou a dar certo o projeto, a gente ficou 5 anos, montamos outros projetos para tocar em Sesc, que inclusive a gente vai tocar agora dia 6 de abril, no Sesc São Caetano. E, enfim, uma brincadeira aí que a gente gostando, juntou um pessoal que gosta de samba antigo, acabou dando certo, estamos aí até hoje. Samba Estamos aqui hoje. É o que vocês vão mostrar pra gente agora. Isso, exatamente. Vamos tocar um Noel Rosa, que está dentro desse projeto do Samba 5, né, que a gente toca lá de domingo. Uma das primeiras músicas aí que fez sucesso do Noel Rosa, que estourou lá na década de 1920,
num carnaval de marchinha aí que ele fez e acabou aparecendo pro mundo do samba. Vamos lá. Agora vou mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar, pois essa vida não está solta. Eu pergunto com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Agora eu não ando mais fragueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, eu nem sei mais com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Eu hoje estou pulando feito um sapo, pra ver se escapo dessa praga de urubu. Já estou coberto de farrapo, eu vou acabar ficando nu. Meu paletó virou estopa, eu nem sei mais com que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Pro samba que você me convidou. Com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou. Salve Noel.